Voltando para o monitor de compras. Rodrigo, na prática, como é que funciona? Que informações são compartilhadas? É preciso eu ter receio em compartilhar essas informações? Qual que é termo de sigilo? Fala um pouco mais sobre esse monitor de compra. Vamos lá, o monitor de compras, ele é instalado a partir do momento que você se associa dentro da sua máquina que está com o seu certificado digital. O que é que o monitor faz? O monitor, sempre que é emitida uma nota ao seu CNPJ, o monitor captura essa nota e joga dentro do sistema. Jogando dentro do sistema, ele já permite que a gente controle se tem associado, tem relatórios, está comprando mais caro, mais barato, está comprando o mesmo preço, é o mesmo prazo, porque na nota fiscal tem todas essas informações. O monitor, ele é um braço do nosso software de gerenciamento que traz essa informação da sua nota fiscal para dentro da plataforma para a gente poder tratar com os relatórios. Com relação ao sigilo da informação, é previsto inclusive em contrato do associado com a rede, que essa informação vai servir apenas para o monitoramento da rede, não vai ser compartilhada com nenhum outro associado e ninguém vai ter acesso a essa informação dele, que é sigilosa dentro da rede. A gente trata isso de uma maneira muito séria e que não... A não ser o próprio associado. A não ser o próprio associado, ele vai ter acesso à própria informação. Dentro da plataforma ele vai poder ver as notas que foram faturadas para ele naquele dia, ele vai poder dar recebimento naquela nota, ela fica ali como recebida para ele ter esse controle. Ele vai poder colocar um prazo que geralmente a mercadoria chega, a transportadora entrega. Então ele é mais um braço para ele também gerir a empresa dele, conseguir gerir os pedidos que estão chegando, e também um braço para a gente poder fornecer as informações necessárias para ele, daquele que a gente falou no início, está comprando mais produto A e determinada região está comprando melhor o produto B, é a mesma coisa, porque você vende ali e não vende aqui. Então é uma ferramenta importantíssima que a gente tem dentro da plataforma e que ajuda tanto a RedeSign como o próprio distribuidor. Eu queria só complementar a tua fala, Rodrigo, para dizer o seguinte: duas coisas. Primeiro, que existe uma legislação nacional hoje vigente, sim, que protege esse tipo de informação, né? Que é sigilosa. E a gente tem muito cuidado com isso, está previsto em contrato e a gente segue à risca essa lei de proteção de dados gerais, né? Outra informação muito relevante é que o associado, ele não é obrigado, se ele optar em não compartilhar essa informação, beleza. Claro que hoje a grande esmagadora maioria dos nossos associados confiam e compartilham com o monitor de compra. Por quê? Porque só através dessa captura de informação do XML é que o sistema ele vai conseguir trabalhar essa inteligência artificial para nos dar um retorno de informações, como por exemplo será que o acordo comercial foi cumprido? Não cumpriu para determinado associado, mas cumpriu para os outros. A gente só tem como saber isso se houver um monitor instalado. Mas o associado pode dizer, não confio, não quero de jeito nenhum, só eu que posso pegar essas informações das notas fiscais. Beleza, vai ficar penalizado porque não vai ter alguns comparativos, não vai ter relatórios, não vai ter um engajamento em relação ao compartilhamento de mercado. Então, limita-se muito sem o monitor de compra. E quem está hoje como associado, a grande maioria tem o monitor de compra, eu tenho certeza absoluta que se sente seguro, porque nesses 13 anos de empresa que a gente já trabalha e com vários anos que a gente vem trabalhando com compras associativas, nunca houve a quebra dessa confiança. Nunca houve. Então todos confiam, todos trabalham bem, satisfeitos, e com vários cases de sucesso em relação ao monitor de compra. Na prática, eu atuo também como um associado. Eu tenho minha empresa aqui em Natal, PodSign, associada à RedeSign. Então, eu vou citar um exemplo. O monitor de compra já me ajudou em várias formas. Uma delas, vou citar um exemplo aqui, que foi faturamento indevido de um fornecedor. Eu não pedi uma determinada mercadoria, mas foi faturado. Então,
quem tem a prática de entrar lá no sistema diariamente, já vai aparecer lá a nota fiscal, porque independente do fornecedor, de onde esteja, faturou para o meu CNPJ, aparece no monitor. Já aparece para mim. Já apareceu os gráficozinhos, já vai dizer que eu estou comprando muito daquele fornecedor ou não. E chegou a informação que um determinado fornecedor faturou para mim uma mercadoria que eu não tinha comprado. Então, imediatamente, deu tempo de eu acionar o fornecedor e dizer: amigo, eu não pedi essa mercadoria. Ele, mil desculpas, foi um desentendimento aqui interno e tal. Deu tempo de cancelar e não gerou toda uma frustração de envio, aí ter que pagar frete, ter que fazer nota de retorno e tudo mais. O fornecedor conseguiu, porque com menos de 24 horas, eu não sei se houve alguma mudança na legislação tributária, mas com 24 horas ele mesmo consegue cancelar. Então, isso é um exemplo de quanto me ajuda diariamente esse monitor de compra. Por exemplo, para eu lançar as notas fiscais no meu sistema ERP, cada loja tem seu ERP, que é o sistema de automação que vai gerir o financeiro, né? Emitir nota, controlar toda a parte de contas a pagar, a receber. Eu puxo no monitor de compras, através da rede Sign, eu entro lá com meu login e senha, só eu que tenho acesso. Ou, se eu quiser nomear algum usuário, eu posso também, com as permissões que eu pré-determinar. Então eu vou lá, puxo o XML ou puxo o PDF e lanço diretamente no meu sistema. Então isso também é outra prática rotineira que facilitou de forma drástica a minha loja, só porque eu estou tendo informações em tempo real das minhas notas de entrada. E sem falar, né, Yuri, acho que assim, no poder de análise, enquanto gestor mesmo, porque assim, nem sempre o RP da revenda traz informações, por exemplo, com um nível de clareza que é necessário, né? Isso. Então eu estou aqui, por exemplo, com a plataforma aberta e eu consigo ver claramente, ao instalar um monitor, o associado ele passa a ter um dashboard, por exemplo, que eu chamo de desempenho do associado. Ele bate o olho, ele sabe quanto que ele está comprando em relação aos períodos anteriores, qual que é o maior fornecedor, quais são os produtos que são campeões, né, em determinado período. Ele muda a data aqui, os gráficos se atualizam, né? Qual que é a participação, esse aqui eu acho fantástico, esse gráfico, né? Que é a participação por categoria, né? E aí você ter condição de não saber de um outro associado em específico, mas do grupo. O grupo tem, por exemplo, aqui 11% do volume total de compra, um exemplo em chapa. Poxa, se as chapas no meu negócio só representam 2%, eu estou deixando dinheiro na mesa. Se eu não estou comprando, eu não estou vendendo, isso não está girando. Então, assim, o fato de você ter um monitor, no caso, instalado, te dá o poder de ter informação em tempo real, muito rápido, te dá insight ali em termos de gestão para você decidir comprar melhor, enfim, decidir rodar melhor, no caso, a sua operação. Sem falar que você tem uma cobertura de pessoas que estão com olhos de águia ali sobre a sua operação, né? Porque assim, a partir do momento que o associado instala um monitor de compras, né, a plataforma acompanha em tempo real tudo. Então, se de repente, uma nota fiscal indevida, como o Yuri colocou, um preço diferente do que foi negociado, né? Enfim, uma condição diferenciada para um associado, a gente captura aquela informação e joga aquilo tudo para o grupo. Até a transportadora. Né? Até a transportadora errado, o prejuízo também pode ser grande. Sim. Tem uma condição melhor. Gera transparência, gera gestão, a gente consegue ter muito mais tato, né, com todas essas questões. E mais uma questão que eu queria botar na mesa aqui, que sempre é uma dúvida, né, das pessoas que estão nesse momento de tomar a decisão de se associar, é em relação a uma eventual barreira geográfica, né? Fica pensando, Leonardo, mas como que vai funcionar essa rede de vocês? Isso também foi um ponto de preocupação nosso. Se eu, por exemplo, assino um plano básico da RedeSign, amanhã vocês vão poder vender um outro plano, por exemplo, para o meu vizinho, e ele vai ter as mesmas condições, daqui a pouco vai ficar todo mundo com as mesmas condições?
Não é bem assim que funciona. Para isso que a gente incluiu lá, né, o dispositivo no último, né, no nosso pacote mais completo, que também é o pacote mais procurado, que envolve a proteção geográfica para a cidade, né? Então, assim, como a gente falou lá atrás, mais do que ter um número elevado de associados, nós queremos ter os melhores revendedores de cada cidade, né? E nós não só queremos, como nós prezamos com essa competitividade, ela de fato se converta lá na ponta, né? Então existe, acho que é importante a gente falar isso também, né? Hoje praticamente todos os nossos associados estão nessa categoria que garante exclusividade na sua cidade, né, de operação, né? Para que você não tenha ali de repente outras pessoas na redondeza operando com a mesma margem em termos de preço, de condição de pagamento. Eu acho que isso é importante que se diga. Algum comentário sobre isso? Eu queria comentar sobre isso. Talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente vai abordar aqui. É essa questão da concorrência entre associados, que a gente trabalha para que não exista. Incessantemente a gente trabalha para que não exista. E para que não exista concorrência entre associados, pelo contrário, que seja realmente uma empresa irmã, seja uma irmandade, né? Que a gente consiga se ajudar. A associação, quando a gente fala de associativismo, a gente fala exatamente de cooperação entre empresas. Então é esse o grande propósito da RedSign. A gente não quer concorrência interna. É tanto que a gente tem um grupo, né, que compartilha quando um cliente quer comprar alguma coisa que você está mais próximo, então a gente direciona para aquele determinado associado mais próximo. Assim já funciona hoje. Para você entender que não é só uma questão de compras coletivas, é realmente um associativismo. E aí, partindo dessa premissa que a gente não quer uma concorrência interna entre associados, a gente acha que é inviável realmente ter vários associados atuando, ou até mais do que um associado atuando numa mesma região geográfica. Obviamente a gente trabalha isso caso a caso, como por exemplo na cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, né, uma metrópole. A gente não pode tratar igual como uma cidade, uma capital que tem 800 mil habitantes. A gente não pode tratar igual. Então a gente olha caso a caso. Mas por que é importante essa fala nesse momento? Porque a RedSign, ela está nascendo agora. E aí, naturalmente, quem entrar primeiro e comprar o pacote de exclusividade da região vai sair na frente. Por mais que outro associado ou interessado ou concorrente ou alguma revenda queira ingressar onde já tem um associado, a gente não vai permitir, porque aquele associado entrou primeiro, acreditou no projeto, né? Às vezes até menor, né? Às vezes uma empresa maior que entrar, não vai ter como. Não vai ter como. Então, isso é muito importante nesse momento, de deixar bem claro essa situação, que a gente está aqui realmente como... A gente não quer só aumentar por aumentar o grupo. A gente quer que pessoas interessadas venham para agregar a nossa rede, venham para trocar informações, trazer algo novo, que melhore um pouquinho, nem que seja com o próprio volume de compra. Eu tenho um pouquinho de volume aqui, vamos juntar com um pouquinho de volume aqui. Eu tenho uma informação X aqui, eu tenho um Y. E isso a gente vai agregando como um todo para que a gente chegue ao bem comum dos associados. Então, é importantíssimo saber que quem acreditar primeiro e quem tiver, porque também é uma coisa que nesse momento é importante frisar, que a gente hoje poderia ter muito mais associados. Sim. Mas a gente barrou gente que não tinha o que agregar, ou queria talvez entrar e sair rapidamente só para olhar como é o modelo de negócio, algo desse tipo, que não vem para agregar, que depois que entrou um determinado associado numa região, que já aconteceu isso, associou hoje uma pessoa em determinada cidade, aí o concorrente ficou sabendo. Já aconteceu Quer isso. entrar. Aí, não, agora eu quero entrar. Mas agora não pode, porque a gente vendeu o pacote com exclusividade. Então é importantíssimo agora, nesse momento, a gente deixar claro
que quando acontecer uma barreira desse sentido, não é porque a gente não gosta de fulano ou de cicrano. Não, é porque a gente tem uma política pré-definida, uma política comercial, uma política de associação já pré-definida. Então, mais uma vez, quem acreditar, não é assim, Rodrigo? Assim como a gente trata de uma maneira muito séria o sigilo dos dados de cada associado, o mesmo pilar serve para a proteção de cada associado. É tratado de uma maneira muito séria e é um dos nossos pilares. É a filosofia da empresa. Mexeu com um? Mexeu com todo mundo. Isso aí. Gente, nosso papo tá muito bom, já encaminhando aqui no caso para o final. Enquanto o Rodrigo e Yuri vai pensando aí sobre palavras finais, eu já queria falar um pouquinho de próximos passos, né? Acho que já é hora de divulgar. A Redsign está com presença confirmada, né? Das maiores feiras do setor esse ano em São Paulo. Estaremos na FESPA, na Future Print como expositores. Então, se você estiver lá em São Paulo, não deixa de passar no nosso stand, bater um papo, né? Os fundadores estarão lá para conversar com você, explorar, tirar dúvidas. Só não espera lá chegar à feira, né, para se associar. Você pode ter uma ingrata surpresa de a sua cidade, no caso, o teu concorrente já ter entrado. E a gente leva realmente isso muito a sério. Acho que dá para falar também, né, Yuri, sobre o e-commerce, que a gente já está planejando aí. Marketplace, né? Para um futuro com operação de marketplace, onde cada associado ali vai ganhar a sua parte, se o cliente for daquela região, independentemente se foi ele ou não que prospectou. A ideia é que todo mundo trabalhe em prol de um mesmo marketplace. E muita coisa boa vem por aí no grupo Redsign, né? Sim, Léo. E também, sem deixar de lado, de dizer que a gente tem a loja em São Paulo, a Redsign. É uma loja modelo, uma loja padrão, que está toda padronizada para ser replicada também, em forma de franquia, mas que está de portas abertas para qualquer associado, qualquer interessado que queira conhecer nosso portfólio, nossa estrutura. A gente fica ali na Zona Norte de São Paulo, bem próximo ao Expo Center. Todos os dias de feira, seja na FESPA ou em qualquer outra feira que ocorrer e a gente participar, a gente vai fazer open house, ou seja, portas abertas da casa, para quem quiser visitar, conhecer um pouco mais da nossa estrutura lá em São Paulo. Fica muito próximo ao Expo Center, ali no bairro de Santana, em São Paulo.